Começa agora, pela sua rádio AMB, Amo Esportes. Olá, começa agora o jornal Amo Esportes. Por aqui você fica por dentro de todos os temas de cada esporte, UFC, além de muito futebol. 9 horas e 15 minutos, 27 graus. Nessa manhã ensolarada você confere. The Decision 2.0, LeBron volta a balançar a NBA com nova parceria. O atleta Caio Bonfim foi indicado ao prêmio de melhor atleta masculino pela World Athletics. Cabo Verde se classifica pela primeira vez na história para uma Copa do Mundo. E o esporte feminino conta com a nova Copa Maria Bonita, um marco da igualdade de gênero no esporte. Isso e muito mais você confere aqui no Amo Esportes. E vamos começar esse primeiro bloco falando sobre basquete? O Chicago Bulls embalou de vez depois de uma vitória e agora lidera o leste. Na noite de domingo, dia 2 de novembro, o Bulls venceu o Philadelphia 76ers por 113-111. E olha, o destaque da partida foi o jovem armador Josh Giddey. Ele anotou 29 pontos, 15 rebotes e 12 assistências, conquistando mais um triple-double. E com isso, ele se tornou o primeiro jogador do Bulls a fazer 2 triple-doubles seguidos desde Michael Jordan, lá na temporada 88-89. Com essa campanha de 6 vitórias e apenas uma derrota, o Chicago mostra que está com tudo nesse começo de temporada. O próximo duelo é contra o New York Knicks no dia 4 de novembro, e promete ser um jogão. E teve notícia que bombou nas redes, hein? LeBron James deixou todo mundo curioso ao anunciar o que chamou de The Decision of All Decisions. Muita gente achou que vinha uma aposentadoria ou uma mudança de time por aí, mas nada disso. O anúncio era sobre uma parceria com a marca Hennessy, lançando uma edição limitada de conhaque Hennessy VSOP com garrafa laranja e a assinatura do próprio LeBron. Ou seja, aos 40 anos e na 23ª temporada, o craque mostra que continua com moral dentro e fora das quadras. Uma jogada de marketing de respeito, digna do verdadeiro King James. Hora de falar de vôlei, e o clima em São Paulo continua quente dentro dos ginásios. Na Superliga Feminina, o Osasco segue confirmado como uma das grandes forças do país. Tradição, torcida fiel no José Liberati e elenco competitivo. A equipe começou bem a temporada e venceu o Brasília Vôlei por 3-1, assumindo a liderança provisória da competição. Outro destaque é o SESI Bauru, que também chega forte. O time manteve a base, investiu em reforços e estreou com vitória por 3-1 sobre o Renasce Sorocaba, mostrando que deve brigar na parte de cima da tabela. No masculino, o SESI São Paulo segue sendo representante paulista na elite do vôlei brasileiro. Um clube com histórico de formar talentos, apostar em elencos jovens e brigar por vaga nos playoffs da Superliga. E fora das quadras, o vôlei paulista continua ganhando espaço. As transmissões em canais esportivos e plataformas digitais aproximam o público da modalidade e ajudam a conquistar novos torcedores. São Paulo segue como uma das grandes potências do vôlei brasileiro, dentro e fora das quadras. Agora, vamos mergulhar nas piscinas com as novidades da natação brasileira. A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, a CBDA, anunciou nesta semana o calendário oficial de 2026. E grande expectativa gira em torno do Troféu José Finkel, que vai acontecer em março em Belo Horizonte. O torneio será o primeiro seletivo nacional para o Mundial de Doha, e nomes de peso como Carolina Vieira, Guilherme Costa e Beatriz Dizotti já confirmaram presença. Mas a notícia que mais animou os fãs veio direto dos Estados Unidos. Etienne Medeiros, maior medalhista da natação feminina brasileira, confirmou que vai voltar a competir profissionalmente após um breve período afastada. Ela afirmou que quer encerrar a carreira com mais uma medalha internacional. Olha só que bacana, hein? O Brasil segue forte e com grandes nomes representando o país nas piscinas do mundo todo. Muito bom! Começa agora um quadro de uma arte marcial que veio de Okinawa, no Japão, diretamente para o nosso querido Brasil na década de 60, o Karatê. Neste final de ano, campeonatos de grande peso são os destaques do esporte. E aí, você está ansioso para saber quais são? Então vamos lá! A Confederação Brasileira de Karatê, a CBK, divulgou as datas do Campeonato Sul-Americano Master e do Campeonato Mundial de Karatê.
O Sul-Americano acontecerá entre 10 a 24 de dezembro em Brasília. E o Mundial, com sede em Paris, na França, terá sua etapa final entre os dias 27 a 30 de novembro. Para aprofundar essa temática dos campeonatos de karatê, eu estive em um dojo muito famoso da região de Osasco e tive a oportunidade de entrevistar um excelente sensei sobre as notícias de hoje. Roda a matéria! Pessoal, estou aqui com o sensei Pedro Oliveira, do grupo Seigokan de Gojuriu de Osasco, que leciona arte marcial há 36 anos. Sensei, seja bem-vindo ao nosso jornal. Gostaria de saber, como você avalia a divulgação dos campeonatos da CBK no cenário nacional? Acha que a mídia tem dado a visibilidade que o karatê merece ou ainda há espaço para melhorar essa comunicação? Antes de mais nada, é um prazer falar com vocês, agradeço a oportunidade. Bem, eu pratico karatê desde 1984 e leciono há bastante tempo. E todo esse tempo, a Confederação Brasileira do Karatê tem feito um excepcional trabalho na condução do karatê esportivo do nosso país. Todos os eventos são muito bem organizados, são muito bem planejados e toda a estrutura necessária para que o evento aconteça. O que o karatê carece hoje é da mídia, de mais mídia, que nós temos uma mídia bastante restrita, é um público bastante voltado somente para quem está praticando o karatê. O karatê não está chegando para as pessoas que não praticam e poderiam conhecer o nosso esporte de uma forma mais interativa, que possa participar e entender melhor. Então é muito poucas transmissões pelos canais abertos, nós temos muito poucos comentaristas que realmente entendem de karatê quando essas transmissões são feitas. Então precisamos que a mídia, tanto a mídia aberta quanto as outras mídias, possam fazer mais, vamos dizer assim, cobrir melhor os eventos da federação. A federação tem o canal dela, a Federação Paulista tem, a Confederação Brasileira também tem o seu canal do YouTube com transmissão, mas precisamos de mais, como é que eu posso dizer para você, mais divulgação da nossa arte, tá bom? Maravilha, muito obrigada, viu, sensei? Eu que agradeço. Muito bom! Vocês viram aí que entrevista interessante. O karatê realmente precisa ser mais transmitido para ganhar o espaço que ele merece, tanto para quem já conhece a arte, tanto para quem é leigo no assunto. Infelizmente, o quadro de karatê do Amo Esportes fica por aqui. Confira agora as notícias de hipismo com a Laura. Agora vamos para as pistas. Hora de falar de hipismo. O hipismo brasileiro vive um momento de destaque com resultados importantes. Stefan Barcha conquistou recentemente títulos importantes nas provas de salto do circuito nacional, entre eles o GP Agroman, outubro de 2025, e o GP Troféu Nelson Pessoa Filho, abril de 2025, na Sociedade Hípica Paulista. A amazona Luísa Tavares de Almeida segue como figura de projeção no adestramento brasileiro, com histórico olímpico e presença constante em competições internacionais. O cenário em São Paulo também permanece promissor para o salto. O estado segue recebendo etapas de alto nível, com grande visibilidade para atletas, público e mídia. É uma boa fase para os nossos cavaleiros e amazonas. Agora é hora de falar de tênis. Depois de uma temporada marcada por grandes resultados, Thiago Wilde voltou ao top 50 do ranking ATP e se tornou o primeiro brasileiro desde Thomas Bellucci a encerrar o ano nessa posição. Além dele, Beatriz Haddad Maia segue fazendo história no circuito feminino. A paulista chegou à semifinal do WTA de Pequim e garantiu presença no WTA Elite Trophy, competição que reúne as melhores tenistas da temporada. E tem novidade nas duplas também. Rafael Matos e Luiz Stefani confirmaram presença nas Olimpíadas de 2028 e já estão treinando juntos novamente em Miami. Segundo a Confederação Brasileira de Tênis, o foco é aprimorar o entrosamento e competir em torneios de alto nível ao longo de 2026. Que fase boa para o nosso tênis, hein? E para fecharmos a sessão de UFC e de mais esportes do nosso programa, vamos comentar sobre os esportes olímpicos. A notícia a seguir é um grande motivo de orgulho para o Taekwondo Nacional. O atleta Edival Pontes, conhecido como Netinho, deixou o Brasil em seu quarto pódio no Mundial da China, ocorrido nesta quinta-feira do dia 30 de outubro. O paraibano, de 28 anos, que já conquistou uma medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris lá do ano passado, conseguiu 5 vitórias na categoria de até 74 quilos no campeonato.
motivo de muita celebração, até porque, segundo o G1, as vitórias de Netinho foram a melhor campanha do Brasil em um Mundial de Taekwondo da história. Que notícia boa, pessoal! O Brasil está disparando no cenário mundial. Por mais notícias assim. Fechamos agora o primeiro bloco do jornal Amo Esportes. Vamos aos comerciais. Até já! No seu dia a dia, você precisa de proteção para acompanhar o seu ritmo. Rexona garante até 72 horas de proteção antitranspirante, testada e aprovada para quem não para. Rexona, porque parar não é opção. Tem coisas que a gente não compartilha, mas Babalu, a galera sempre pede um pedacinho. O sabor é tão bom que se torna impossível resistir. Chegou o Babalu, sabor em dobro. 2 chicletes que se completam em uma só embalagem. O dobro de sabor, o dobro de diversão. Você não precisa mais olhar para os lados quando vai comer seu chiclete preferido. Ficou fácil dividir e aproveitar junto. Babalu, agora com uma dupla explosão de sabor, porque dividir nunca foi tão gostoso. Babalu, sabor em dobro. Compre agora na doceria mais próxima de você. Começando as notícias de futebol, vamos falar de Copa do Mundo? Já tá chegando. A próxima notícia é especialmente para os fãs da seleção brasileira. O Rodrigo, atacante do Brasil e do Real Madrid, afirmou em uma coletiva de imprensa que o time de 2022 era muito melhor que o atual e mesmo assim eles não conseguiram ser campeões, olha só. Ele também reconheceu a cobrança da torcida, que pede resultados melhores, e falou que toda essa desconfiança pode ser um incentivo para que os jogadores coloquem o Brasil de volta no topo. Bom, o que resta é torcer para que tudo dê certo para o nosso país e que eles consigam trazer mais uma taça para casa. Agora a gente vai falar de uma campanha histórica do estreante da próxima Copa do Mundo. A seleção do Cabo Verde garantiu a permanência na Copa de 2026 depois de dar aula de futebol em um jogo contra a Eswatini. Os Tubarões Azuis, assim como são chamados pelos torcedores, fizeram história e levaram um arquipélago que não tinha nem população até o final do século XV para a competição mais importante do futebol. Que loucura! Eles conseguiram, né? Uma baita história de superação. E continuando a falar sobre o futebol brasileiro, vamos falar agora sobre a briga no Z4, que está pegando fogo e promete emoção até o fim. O Sport Recife já está rebaixado. Já o Fortaleza e o Juventude seguem na parte mais crítica da tabela, tentando de tudo para escapar da zona da degola. O Vitória até conseguiu um respiro, saiu do Z4 e voltou a sonhar com a permanência, mas ainda precisa manter o ritmo para não ser puxado de volta. Já o Santos de Neymar, que fase, hein? Vive uma situação delicada, voltou para as zonas de rebaixamento e tem uma sequência pesada de jogos pela frente. Ou seja, cada rodada virou final. Quem bobear agora pode se despedir da Série A. E ainda falando de Brasileirão, tem time embalando na parte de cima da tabela, hein? O Corinthians segue em boa fase e vem animando o torcedor. No domingo, dia 2 de novembro, o Timão venceu o Grêmio por 2-0 na Neoquímica Arena, conquistando a terceira vitória seguida. E com o resultado, o time se afastou de vez da zona de rebaixamento e começou a mirar uma vaga na Libertadores. A equipe de Dorival Júnior vem mostrando evolução em um futebol mais confiante, do jeito que a Fiel gosta. Agora, cada rodada será decisiva e o Corinthians mostra que está mais vivo do que nunca nessa reta final. Virando a chave do Brasileirão para os campeonatos estaduais. Os estaduais de 2026 ainda não começaram, mas os bastidores já movimentam clubes e torcedores pelo país. As equipes trabalham em planejamento, renovação e ajustes de elenco para iniciar a temporada com força. Em São Paulo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Santos costumam chegar como candidatos ao título. O Paulistão segue como um dos estaduais mais competitivos do país, com jogos de grande público e clássicos que abrem o calendário nacional. No Rio de Janeiro, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo também devem iniciar o ano em ritmo forte. O Carioca tradicionalmente marca o começo da temporada com estádios cheios e rivalidade intensa dentro e fora de campo. Em Minas Gerais, Atlético Mineiro, Cruzeiro e América costumam protagonizar a disputa. O estadual mineiro segue com um bom nível técnico e é porta de entrada para novas contratações, testes táticos e revelações de jovens atletas.
Os estaduais ainda estão no pré-temporada, mas o clima já é de expectativa. Em janeiro, a bola volta a rolar com clássicos, estreia de reforços e muita rivalidade espalhada pelo Brasil. Vamos comentar sobre o campeonato europeu. O Estevão, ex-atacante do Palmeiras, que foi vendido para o Chelsea da Inglaterra, era alvo de muita zoação no Brasil. Ele era conhecido como Cuiabá Man, porque a galera costumava falar que ele não decidia jogos grandes. Acontece que o garoto acertou simplesmente um gol contra o Liverpool, um dos maiores rivais do seu novo clube, no final do jogo e decretou a vitória do Chelsea na Premier League. A atuação heróica do Estevão deixou a imprensa maluca e o Chelsea fez uma publicação para atualizar o apelido, que agora é Liverpool Man. Realmente uma noite mágica para o menino e que ele tenha toda a sorte do mundo na carreira. Continuando na Europa, vamos mudar um pouquinho os ares e ir para a Espanha. Na La Liga, o Real Madrid vence o Barcelona por 2-1 no Santiago Bernabéu em um jogo eletrizante. Mbappé e Bellingham fizeram os gols do Madrid e Fermín López diminuiu para o Barça. Com esse resultado, o Real chegou a 27 pontos e disparou na liderança. A partida ainda ficou marcada pela substituição conturbada do Vinícius Júnior, que não aceitou muito bem, saiu xingando todo mundo e nem cumprimentou o técnico Xabi Alonso. Realmente muitas emoções no El Clássico, um futebol de alto nível. Agora uma notícia nada empolgante para a torcida do Napoli. O artilheiro do time italiano, De Bruyne, lesionou a coxa direita depois de cobrar o pênalti que abriu o placar na vitória por 3-1 contra a Inter de Milão. Depois da lesão, o jogador foi levado para o hospital e já começou o programa de reabilitação. Desejamos uma recuperação rápida e uma boa volta aos gramados. Bom, o bloco de futebol masculino chegou ao fim, mas fica ligado e acompanha as próximas notícias. Bom, já no atletismo, o brasileiro Caio Bonfim, um dos maiores nomes da marcha atlética do país, foi indicado ao prêmio de melhor atleta masculino fora de estádio pela World Athletics. A indicação veio após um ano histórico. Caio conquistou ouro nos 20 km e prata nos 35 km no Mundial de Atletismo, resultado que colocaram o Brasil entre as potências da modalidade. A votação popular ficou aberta nas redes da World Athletics até o dia 2 de novembro e o vencedor será anunciado no prêmio do melhor atleta do ano. Com essa indicação, Caio Bonfim reforça seu nome entre as grandes do atletismo mundial e mostra que o esporte segue firme no topo. E vamos falar agora sobre histórias esportivas? Pessoal, já que nesse final de semana tivemos mais uma vez a Fórmula 1 no Brasil, que tal lembrar uma daquelas histórias que marcaram para sempre o esporte? No dia 14 de novembro de 2021, Interlagos foi palco de um momento épico. Lewis Hamilton largou apenas em 10º depois de punições, mas fez uma corrida inacreditável, ultrapassando 1-1 até tomar a liderança com uma manobra espetacular sobre Max Verstappen e levar o público à loucura. Mas não foi só a vitória que entrou para a história. Ao cruzar a linha de chegada, Hamilton pegou a bandeira do Brasil, deu uma volta completa com ela e subiu ao pódio, homenageando a Ayrton Senna. Aquele gesto conquistou de vez o coração dos brasileiros. Foi mais do que uma vitória, foi uma conexão entre um ídolo mundial e a paixão do Brasil pela Fórmula 1, um domingo inesquecível em Interlagos. Bom, e por falar em história marcante, por muitos anos, João Carlos Teixeira, o Joãozinho Corredor, viveu uma dura batalha contra o alcoolismo. Foram 16 anos mergulhado no vício, desgastando a saúde e a relação com a família. Mas a virada veio de um lugar inesperado, a corrida. Tudo começou quando ele treinava karatê e foi orientado a correr para melhorar o condicionamento. A paixão foi imediata. Mesmo sem dinheiro para comprar um bom tênis, ele seguiu firme e decidiu deixar a bebida de lado. Hoje, com 58 anos, Joãozinho comemora 28 anos sem o álcool e coleciona medalhas. É atleta premiado e também guia de corredores cegos, ajuda quem precisa. Além disso, participa de projetos com crianças dentro do aspecto autista, mostrando que o esporte cura. E agora, para fechar nosso bloco com chave de ouro, vamos falar das Paralimpíadas. O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou os resultados oficiais da competição de qualificação de 2025 e o Brasil vem com tudo para Paris 2026.
Entre os destaques estão os nadadores Gabriel Araújo, conhecido como Gabrielzinho, e Carol Santiago, que juntos somam mais de 10 medalhas em mundiais. No atletismo, Petrúcio Ferreira segue imbatível. Conquistou ouro e bateu o próprio recorde mundial nos 100 metros T47, com o tempo de 10 segundos e 22 milésimos. E uma curiosidade emocionante, hein? O Brasil será o primeiro país da América Latina a ter representantes em todas as modalidades paralímpicas aquáticas da próxima edição. Um verdadeiro exemplo de inclusão e superação. Para trazer ainda mais notícias gloriosas para o nosso bloco, começam agora as notícias de futebol feminino. Olha só, para começarmos com chave de ouro, vamos falar da Copa Maria Bonita, que teve a sua primeira edição em Pernambuco, com 9 times do Nordeste. A Copa é exclusiva para o esporte feminino e é um salto no cenário de igualdade de gênero no futebol nacional. No dia 11 de outubro, a Copa contou com clubes vencedores das semifinais e foi transmitida na Globoplay e no Sport TV. Ao todo, foram 12 partidas disputadas e 48 gols marcados, uma média aí de 4 gols por jogo, que é um reflexo da intensidade e do talento das nossas atletas brasileiras. Quem ganhou a primeira edição da Copa Maria Bonita foi o time Fortaleza por 1-0 contra o Sport. O gol decisivo foi marcado pela atleta Tainá aos 39 minutos do segundo tempo. Disputa histórica nessa primeira edição, hein? Já a segunda notícia desse quadro também é muito bacana, principalmente para quem é palmeirense. A venda da Amanda Gutierrez, do Palmeiras, é a 5ª maior da história do futebol feminino. Conhecida como a maior artilheira do Verdão, com 68 gols em 92 partidas, Amanda foi negociada por cerca de 5,89 milhões por 80% dos direitos econômicos. O acordo ainda contará com bonificações. Notícia que exalta o potencial feminino e nacional para o mundo todo. Show! Ficamos por aqui com o jornal Amo Esportes. Esperamos que você aí, nosso querido ouvinte, tenha gostado das notícias e torcido com a gente sempre por mais esportes. Nosso amor ultrapassa as grades de qualquer estádio. Até mais! Amo Esportes sempre com você. É isso aí, pessoal. Até a próxima edição do Amo Esportes. Você acabou de ouvir pela Rádio AMB Amo Esportes. Oferecimento Universidade AMB Morumbi.